Olá, bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Que a graça e a paz de Cristo possa abençoar ricamente as nossas vidas nessa manhã. Estamos aqui dando início à nossa série de estudos bíblicos sobre o tempo do fim, ou o fim do mundo, conforme você achar melhor, que será realizado sempre às quintas-feiras, com o intuito de não esgotar o assunto, mas de trabalhar alguns princípios bíblicos que possam nortear a nossa compreensão a respeito da escatologia bíblica, da qual nós iremos adotar aqui durante os nossos próximos estudos e encontros com a graça do nosso bom Deus. Quero convidar você aí na sua casa, que está nos assistindo, a fechar seus olhos, você que está aqui na igreja também, fechar seus olhos. Nós vamos orar, pedindo a Deus a iluminação do seu Santo Espírito, para que possamos compreender as verdades do Evangelho do Senhor. Deus, rendemos graças a Ti e pedimos a iluminação do teu Santo Espírito para que possamos compreender as verdades da Tua Palavra, que sejamos edificados, consolados pelo Teu Evangelho, que nesse estudo possamos sair, ó Deus, transformados pelo poder da Tua Palavra. Que o Santo Espírito que habita em nós possa iluminar nossas mentes, aquecer os nossos corações, para que compreendamos as Sagradas Escrituras. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, Marcel e Ana. Deus abençoe a vida dos nossos queridos irmãos que estão nos assistindo agora. Você pode divulgar aí nas demais redes, para que possamos acompanhar e crescermos juntos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos falar um pouco de forma introdutória por meio desses encontros. A ideia não é cansar aqueles que estão assistindo e muito menos aqueles que estão aqui na igreja assistindo também. Então nós combinamos algumas coisas aqui a princípio. Nós vamos trabalhar os primeiros 25, 30 minutos fazendo uma introdução, uma explanação do assunto da escatologia bíblica e depois encerramos e vamos discutir com maior detalhes para não atrapalhar e ficar cansativo para quem está assistindo aqui na igreja. Então fica o convite para quem quiser trabalhar com mais detalhes algumas questões sobre esse assunto, venha participar conosco desses estudos, sempre às quintas-feiras, às 10h30, tá bom? Comunidade Batista Redenção, aqui em Campo Grande. A escatologia é um assunto que mexe muito com os nossos corações, que chama muito a nossa atenção, porque, principalmente nós brasileiros, que somos muito afeitos com temas que envolvem o fim do mundo. Não é à toa que filmes, novelas, desenhos animados, enfim, a nossa própria experiência religiosa, mesmo não sendo cristã, ela sempre, em algum momento, nos faz pensar ou refletir sobre como que tudo vai terminar, para onde nós iremos, quem nós somos. São perguntas que acabam norteando a nossa vida e que faz parte do pensamento da humanidade desde que a humanidade existe. A escatologia é um dos temas que é abordado numa disciplina que nós chamamos de teologia sistemática. Tá? A teologia sistemática o próprio nome já diz, é uma tentativa, é uma forma de organizar as principais doutrinas cristãs que aparecem ao longo das Escrituras. Então, nós vamos lidar nessa disciplina da teologia sistemática, por exemplo, com uma doutrina chamada Cristologia, que é o estudo sobre a pessoa e a obra de Cristo. E dentro da palavra de Deus, aqueles que estudam esta disciplina chamada teologia sistemática vão organizar os textos bíblicos do Antigo e do Novo Testamento, procurando fazer a melhor interpretação dessas passagens bíblicas que falem, que apontem para
essa verdade bíblica da cristologia, como por exemplo, quando nós afirmamos de maneira categórica que Cristo é 100% homem e 100% divino, estamos abordando a sua humanidade e também a sua divindade. Essas verdades bíblicas, elas aparecem ao longo das Escrituras. E uma tentativa de organizar esse pensamento na palavra do Senhor é sistematizando essas doutrinas, essa doutrina em particular, a partir da interpretação dos textos bíblicos ao longo de toda a Bíblia, para apontar, defender, expressar essa verdade cristã. Um outro tema que é abordado na teologia sistemática, uma outra parte, é a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, que é uma das pessoas da Trindade. Então, a partir dessa parte de estudo bíblico, nós vamos, a partir das Escrituras, procurar entender quem é o Espírito Santo, qual é a sua obra, qual é a sua função, por que nós afirmamos que o Espírito Santo é Deus. Então, percebam a importância dessa disciplina, chamada Teologia Sistemática, para o nosso tempo, e como que ela vai abranger toda a Escritura a partir de temas que são centrais e fundamentais para a nossa fé. E dentro desse escopo, nós temos a escatologia, que, uma forma bem simples de nós entendermos essas duas palavrinhas, ela é composta de duas palavras gregas. A primeira, eschaton, que significa fim, ou final, e logia, que significa estudo. Então, essa disciplina, ao longo do desenvolvimento da teologia sistemática, da teologia cristã em particular, ela tem sido definida como a disciplina que estuda os acontecimentos referentes ao final dos tempos e a consumação, o término, a conclusão do plano redentivo de Deus para o mundo. Ainda que nós geralmente estudemos essa disciplina chamada escatologia quando fazemos o curso teológico, geralmente ela é estudada no final do curso. E nos manuais de teologia sistemática, igual um que eu estou aqui em mãos, ela também é colocada no final, porque a ideia que se tem é que a escatologia, já que é para estudar o final dos tempos, então a organização desse estudo na teologia sistemática também é colocada no final. Mas podemos ter uma compreensão um pouco mais ampla nessa nossa introdução de que a escatologia ela não envolve apenas questões que estão para acontecer ou para o futuro, ou que a escatologia é um assunto presente somente no Novo Testamento. Muitos têm a compreensão de que a escatologia é um assunto que aparece somente no Novo Testamento, mas isso não é verdade. Esse assunto da escatologia perpassa por toda a Escritura, quer Antigo, quer Novo Testamento. E isso é importante para nós compreendermos essa temática. Outra coisa que às vezes vem na nossa cabeça quando vamos estudar sobre escatologia também, bom dia Edu, Deus abençoe sua vida, sua família, Tiago, Ju, Deus abençoe vocês também, é que somente o livro do Apocalipse é o único livro que trata de escatologia. Não é incomum as pessoas, bom dia Davi, as pessoas pensaram o seguinte: não vou nem ler o livro do Apocalipse. Tem pessoas que têm medo, até hoje, cristãs, já há muito tempo de vida com o Senhor, e que nunca leram o livro do Apocalipse todo, por medo, devido àquelas figuras que aparecem, figuras de linguagem, todo aquele simbolismo que aparece no livro do Apocalipse. Então, muitos têm medo e, não, realmente não quero nem prestar muita atenção nisso aqui, quero pensar no dia de hoje, né? Mas quando nós
vamos pensar numa escatologia bíblica, devemos ter em mente que a escatologia ela perpassa toda a nossa vida, não apenas para aquilo que vai acontecer, para o final dos tempos, mas também desde a criação do mundo, quando Deus criou todas as coisas, aí Ele tinha um plano definido, um propósito eterno, para que tudo se consumasse conforme o desenrolar da sua providência ao longo da história. A escatologia, então, ela nos ajuda a ver que o mundo tem mais propósito do que o que é somente possível de nós vermos nos jornais, pelas mídias, pela internet, pelos meios de comunicação de um modo geral. A escatologia bíblica, ela tem um intuito, seja no livro do Apocalipse em particular, mas ao longo de toda a Escritura, em trazer esperança, trazer conforto, trazer uma mensagem de confiança no Senhor mediante todas as adversidades que nós venhamos a enfrentar e passar ao longo da nossa caminhada com Cristo. Quando a gente olha para a palavra de Deus, do início ao fim, a Bíblia ela vai apontar para uma esperança e uma realidade futura. E isso, ao invés de trazer medo, pavor em nossos corações, deve trazer alívio, paz, tranquilidade, porque quem está governando todo esse processo histórico é o nosso bom Deus. Amém? É Ele que governa a história. Então, por isso, podemos ter confiança de que nada do que está acontecendo no mundo está fora dos seus planos, fora do seu governo. O nosso Deus jamais perde ou perderá o controle do universo. Nada do que ocorre é obra do acaso. Isso é muito importante nós afirmarmos categoricamente, à luz da palavra do nosso Deus, que temos essa viva esperança em nós. Continuando aqui, o apóstolo Paulo, ele fala sobre 3 virtudes cristãs, descritas para nós lá em 1 Coríntios capítulo 13, verso 13, que diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. Ele diz que a fé, a esperança e sobre o amor. Essas 3 virtudes cristãs são importantíssimas para nós. Geralmente nós nos atentamos muito e damos uma atenção, às vezes até demasiada, sobre a fé, que é importante na nossa caminhada. Falamos bastante sobre o amor, mas às vezes nos esquecemos da esperança. Falamos muito pouco sobre a esperança. E quando o assunto é escatologia, a imagem, pelo menos, que me vem à mente, e acredito que é passado na cabeça de muitos cristãos, é de que não há esperança, é que não há um escape do Senhor, é de um completo caos, de desordem, onde a esperança muitas vezes fica relegada à eternidade, a qual, enquanto aqui estivermos, não teremos condições de experimentarmos já aquilo que na escatologia cristã, de cunho reformado, a qual eu vou apresentar aqui, traz para nós uma segurança, uma realidade espiritual segura, firmada em Cristo, onde nosso coração deve descansar na esperança dos santos. Perceba então, o que significa a esperança? O apóstolo Paulo também vai dizer, lá em Romanos, se puder abrir a sua Bíblia na sua casa, carta do apóstolo Paulo aos Romanos,
lá no capítulo 8, olha só que palavra de esperança aos nossos corações. 8, verso 24, que diz: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que não se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Percebam, o apóstolo Paulo aqui, no capítulo 8, principalmente do verso 18 ao 25, ele vai tratar sobre as glórias do porvir. E Paulo, ao escrever essa carta, está vivo. Mas ele vai dizer para nós que os sofrimentos, no verso 18, do tempo presente, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O que é isso? Esperança. Mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às adversidades que enfrentamos, por causa da escatologia em Cristo, nós temos esperança, mesmo diante das adversidades, mesmo diante dos sofrimentos. E quando ele fala da esperança, ele diz que na esperança que há em Cristo, nós fomos salvos. Que coisa gloriosa essa palavra de conforto para nós nesse momento. A função, então, antes de nós lermos alguns textos bíblicos para falarmos sobre a escatologia, nesse nosso tempo, qual é? É ter a absoluta certeza, é ter a total convicção de que o nosso Redentor virá. Não podemos ter dúvida disso. E que precisamos confiar nisso, ter convicção nessa verdade bíblica, porque a nossa esperança é um instrumento para manter viva a nossa fé. Amém? Dito isso, nessa introdução, nós vamos trabalhar durante as próximas semanas o texto de Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 14. Tá? Evangelho de Mateus, capítulo 24, do verso 1 ao verso 14. Esse é o famoso sermão chamado profético ou sermão escatológico proferido por Jesus. Esse texto de Mateus 24, ele precisa ser lido também, e aí fica o nosso dever de casa, tá bom? Para a próxima semana. Ele precisa ser lido junto, em paralelo, com Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21. Esses três relatos, Mateus 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, vão relatar de maneira bem criteriosa, é chamado nesses evangelhos sinóticos, tá? A respeito não do fim do mundo, na primeira parte, que é o que eu vou apresentar aqui conforme as semanas forem passando. Mas há uma parte do livro desses relatos, correlatos de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, que são profecias ditas por Jesus antes delas se concretizarem a respeito da destruição do Templo de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Essa fala de Jesus aqui em Mateus 24, que nós vamos ler agora, se você está com a sua Bíblia aberta, acompanhe a leitura, por favor, diz o seguinte: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras
Achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Esse texto, Mateus 24, ele precisa ser compreendido à luz de seu primeiro contexto e para qual público essa palavra estava sendo direcionada por Jesus. Tenha em mente que o Evangelho de Mateus é direcionado a um público judaico que ansiava pela volta do Messias, no contexto político, religioso. E a fala de Jesus no verso 1 e 2 do capítulo 24, elas nos dão já um pano de fundo a que e a quem Jesus está se referindo aqui. O texto diz que Jesus tendo saído do templo. Vamos voltar algumas páginas aí em Mateus, no Evangelho de Mateus. Vamos lá para o capítulo 21. E vamos ler o verso 12. Mateus 21, verso 12. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. A quem Jesus estava se referindo ao proferir estas palavras? Numa leitura de imediata, a gente consegue identificar. Você indo com a sua Bíblia aberta, a gente pode abrir aí no Evangelho de Mateus, ainda no verso 21, dando continuidade ao verso 14, que diz o seguinte: vieram a ele no templo cegos e coxos e os curou. Jesus, então, estava dentro do templo, acabado de entrar no templo. E vieram até Jesus no templo cegos, coxos, e ele os curou. Continua na leitura, verso 15 de Mateus 21. Mas, vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: sim, nunca lestes? Da boca dos pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Jesus está direcionando as suas palavras, ao adentrar no templo, para aqueles principais sacerdotes e escribas que ficaram indignados por estar curando pessoas no templo.
Numa leitura ainda seguinte, de Mateus 21, 22 e 23, nós vamos poder compreender melhor as palavras de Jesus no capítulo 24, a quem ele está direcionando essas palavras. Percebam que no capítulo 21, Jesus entrou no templo. No capítulo 23, preste atenção aqui no verso 13 em diante. Mateus 23, verso 13 em diante. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Verso 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para os justificar, fazeis longas orações, por isso sofreis juízo muito mais severo. Se você prestar atenção aqui no verso 14, quando ele fala a respeito de longas orações, se você se lembrar bem do Evangelho de Mateus, lá no início, no Sermão da Montanha, no capítulo 5 ao 7, Jesus dá uma palavra dura, exatamente contra aqueles que gostavam de ostentar, de aparecer nas suas orações diante das praças. Vocês lembram disso? E ele censura essas pessoas. Como está escrito isso, pastor? Mateus capítulo 6. Precisa ler as Escrituras, sempre acompanhando, interpretando, acompanhando com a própria palavra do nosso Deus. Mateus capítulo 6, verso 5. Olha só a palavra de Jesus no Sermão da Montanha, que começa no capítulo 5 e termina no 7. 6, verso 5 diz: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. E aqui ele vai fazendo um contraste do verso 5 ao verso de número 15, a respeito daqueles que oravam, jejuavam e davam esmolas, que era uma prática comum dentro do judaísmo. E Jesus faz um contraste mostrando que muitos desses que praticavam essa religião, como os escribas e os fariseus, eram hipócritas. Por quê? Oravam para aparecer, doavam esmolas para chamar a atenção e jejuavam para demonstrar uma falsa piedade. É nesse contexto que Jesus vai proferir a oração do Pai Nosso, que começa no verso 9 e vai aí até o verso 15. Então percebam que as palavras de Jesus, voltando lá para Mateus capítulo 23, quando ele faz essas advertências, ela tem um público em mente. O verso 15: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. E uma vez feito, tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Verso 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endo e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devis, porém, fazer estas coisas, se omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Verso 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Verso 29, e o último aqui, e penúltimo. Escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. O verso 36, observe aí na sua Bíblia. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre quem? A presente geração. O verso 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Aí dá-se início ao capítulo 24. Depois de Jesus entrar no templo, no capítulo 21, ter diversos embates no capítulo 22 e 23, em particular, esse aqui que nós lemos, diversos ais que, ao longo das Escrituras do Antigo Testamento, há um significado de palavra de juízo da parte de Deus sobre as nações. E ele profere essas palavras contra os escribas e fariseus e diz que aquela geração dos escribas e dos fariseus iriam experimentar algo terrível. E que algo terrível seria esse naquele contexto de Jesus? Quando ele sai do templo, retirando-se, se aproximaram dele seus discípulos para lhes mostrar as construções do templo. Esse templo era o famoso templo que foi repaginado pelo rei Herodes Magno, que ampliou de maneira gigantesca aquele segundo templo do período aí pós-exílio babilônico. Esse templo foi reconstruído, foi repaginado, foi adornado. No mundo antigo é considerado como uma das grandes maravilhas, era muito bonito mesmo. E Jesus estava dentro desse templo bonito. E quando ele sai, depois de proferir palavras de juízo contra aqueles escribas e fariseus, que uma palavra profética que iria se cumprir posteriormente. Jesus, quando disse isso aqui, ainda não havia acontecido a destruição do templo. E ele diz, aqui no verso 1, capítulo 24, os discípulos mostrando as grandezas do templo. Ele, porém, disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ou seja, as palavras de Jesus aqui, elas são direcionadas como um juízo divino contra os escribas e os fariseus que vendiam, compravam, subornavam, que manipulavam, que não tinham, muitos deles, um apreço de fato pelo Senhor, que depositavam suas expectativas no templo. E a destruição do templo, da qual Jesus está se referindo aqui em Mateus 24, que iria acontecer alguns anos à frente, iria desmantelar completamente aquele sistema político, religioso dos fariseus, e que de fato aconteceu no ano 70 depois de Cristo, por um imperador romano chamado Tito. Perceba então aqui, meus irmãos, amigos, que
o sermão escatológico de Jesus, nesse primeiro momento, diferentemente do que geralmente nós imaginamos, Jesus não está falando a respeito de algo que iria acontecer no futuro nosso, nesse futuro que nós estamos vivendo agora. Seria futuro, nesse primeiro momento, para os seus discípulos. Porque Jesus disse essas palavras aproximadamente 30 anos antes do ocorrido. Ou seja, após as palavras de Jesus, ele ser morto depois, ressuscitou o terceiro dia, aquilo que Jesus havia proferido se cumpre. No período de 66 a 70, 69, aconteceram diversas guerras judaicas de resistência ao Império Romano, que vai culminar no ano 70 com a invasão do Império a Jerusalém e que vai destruir completamente esse templo que Jesus havia entrado, havia proferido as palavras de juízo contra aqueles religiosos daquele tempo e que muitos depositavam e confiavam que aquele tempo jamais poderia acontecer algo de destruição. E Jesus disse que a confiança deles não deveria ser naquele templo, mas em Deus. Mas muitos deles confiaram mais no templo, nos ajustes políticos que eles faziam, do que no Deus soberano. E a palavra de Jesus aqui, então, nessa primeira parte, é mostrar para nós que o templo de Jerusalém sendo destruído, todo aquele sistema da antiga aliança, baseado nos preceitos cerimoniais, de sacrifícios, de rituais do Antigo Testamento, aquela era judaica teria o seu fim para dar início à era cristã, por meio de Cristo e os seus apóstolos, que seriam aqueles que seriam perseguidos, que seriam apedrejados, que seriam traídos, que seriam castigados, conforme nós vamos lendo no decorrer da própria palavra de Deus. Vocês podem se lembrar que Paulo, que era o perseguidor da igreja, ao se converter, se torna alguém perseguido. Quantas tribulações o apóstolo Paulo passou? Ele foi apedrejado, ele desceu numa cidade num cesto, fingiu-se de morto, e tantas outras situações que nós podemos imaginar que aconteceram não apenas com o apóstolo Paulo, mas com os demais apóstolos e demais cristãos. Estevão, que foi apedrejado por crer em Cristo, por pregar a palavra de Deus. Tá passando um carro de som aqui, tá? Se assustem não. Vai ser que cabe bastante o som aqui. Vou esperar passar aqui, só um instantinho. Ovos brancos Cartola Universo, R$10,98. Verduras a partir de R$75. Supermercado Unidos da Avenida Lema. Avenida Lema, 551, Campo Grande. Estudo bíblico com fundo musical. Então, os cristãos, após as palavras proferidas por Jesus, foram perseguidos, passaram por grandes tribulações, foram levados aos tribunais, foram julgados. Em Atos dos Apóstolos, por exemplo, no capítulo 3 e 4, Pedro e João, eles são levados presos pelos judeus naquele contexto, porque eles curaram alguém que estava na porta do templo, pedindo esmola. Lembra dessa passagem de Atos? Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. E isso causou um rebuliço naquela cidade, ao ponto deles serem presos, açoitados, forçados a negarem a Cristo, o seu Senhor. E eles não negaram. Eles foram forçados até a deixarem de pregar a mensagem do Evangelho. E eles não deixaram. Continuaram a pregação da mensagem do Evangelho. Então percebam que a palavra de Jesus
Nessa primeira parte do sermão escatológico, do capítulo 24, ela vai apontar exatamente para os acontecimentos que iriam culminar para a destruição do templo de Jerusalém no ano 70 e que se cumpre cabalmente, e os discípulos, nesse primeiro momento, que ao ouvirem as palavras de Jesus a respeito da destruição do templo, ficaram abismados. Mas como assim? Esse templo tão grande, tão imponente, tão bonito, será destruído? Quando? Quando acontecerá essas coisas? É a pergunta que os discípulos irão fazer para Cristo. Nós vamos dar uma parada aqui, nós vamos continuar a falar um pouco mais desse texto na próxima semana e nós vamos continuar a nossa conversa com algumas perguntas aqui na igreja. Convido você, na medida do possível, se puder estar conosco, às quintas-feiras, 10h30 da manhã, nesse estudo bíblico sobre escatologia bíblica, tempo do fim, mas para trazer esperança aos nossos corações. Fica aí como dever de casa a leitura de Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, junto com esse texto de Mateus capítulo 24. Tá? A defesa que eu vou apresentar aqui nos próximos encontros é que boa parte de Mateus 24 aconteceu no primeiro século da era cristã, com a destruição do templo de Jerusalém. Mas tem mais coisas que nós vamos investigando com o passar das semanas, tá bom? Um livro que eu quero indicar aqui é de um amigo, reverendo Amadeu Batista, esse livro aqui, chamado Mateus 24 e a Queda de Jerusalém, tá? Tem uma ovelha minha aqui, eu vou presenteá-la assim que chegar o livro, já me comprometi, estou aguardando chegar o livro na casa do pastor e vou presentear a ovelha aqui. Você também pode ser presenteado, mas você tem que estar aqui a poder participar conosco, tá bom? Vamos orar, encerrando esse nosso momento? Espero que algumas perguntas possam ter surgido na sua mente e você fique à vontade para depois no domingo conversar comigo e a gente vai trabalhando as questões no decorrer das próximas semanas, tá bom? Vamos orar? Deus, rendemos graças a Ti nesse nosso momento de introdução ao estudo da escatologia, lendo as passagens bíblicas, que o Senhor possa falar aos nossos corações, sermos edificados, transformados por o Seu Santo Evangelho. Que a escatologia cristã seja uma realidade na nossa vida para trazer paz, conforto, segurança e esperança a todos os cristãos. Que nesses estudos sejamos edificados pelo Senhor, transformados pela Tua Palavra. Abençoa os irmãos que estão ouvindo a Palavra nesse momento e aqueles que estão aqui também. Nós oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima quinta-feira, querendo Deus.